Olá pessoal, tudo bem? Eu quero conversar hoje com vocês sobre as implicações geopolíticas da recente visita do presidente Lula à Rússia. O presidente Lula, assim como diversos outros líderes mundiais, foram convidados pelo presidente Putin para participarem das comemorações do 80º aniversário do Dia da Vitória. O Dia da Vitória é uma comemoração russa que marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Guerra essa aos quais os russos se referem como Grande Guerra Patriótica, e não apenas como Segunda Guerra Mundial. Por que os russos utilizam esse termo Grande Guerra Patriótica? Porque os russos foram aqueles que mais tiveram perdas na Segunda Guerra Mundial. Ao todo, os russos perderam cerca de 20 milhões de civis e 7 milhões de militares no combate aos nazistas. Para ter uma comparação, os Estados Unidos perdeu 405 mil pessoas na Segunda Guerra Mundial. Enquanto os Estados Unidos sofreram um único ataque ao seu território, que foi o ataque japonês a Pearl Harbor, os russos tiveram toda a parte ocidental da Rússia, ali da Rússia europeia invadida, batalhas que envolveram milhares de tanques e que envolveram a destruição completa de cidades inteiras como Stalingrado, a queima da parte agrícola quase toda ali da Rússia, da União Soviética então, inclusive territórios que hoje são da Ucrânia, da Bielorrússia e de outros estados pós-soviéticos, e também a destruição do seu parque industrial que estava ali na Rússia Ocidental. Então a Rússia é o país que foi mais devastado, que teve o maior número de perdas humanas durante a invasão dos nazistas. Por isso os russos comemoram essa data não apenas como uma data do fim da Segunda Guerra, como nós brasileiros comemoramos também o Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial, inclusive aqui no Brasil, hoje bem menos, mas quando eu era criança eu lembro que eu ficava assistindo os desfiles para ver os pracinhas, né, desfilando, principalmente no 7 de setembro, quando os pracinhas desfilavam, que eu sempre tive muito interesse e tem vários livros, né, sobre a participação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Mas para os russos, essas duas datas são a mesma. A grande data nacional deles, o equivalente ao nosso 7 de setembro ou ao 4 de julho americano, e o fim da Segunda Guerra Mundial é mesmo. Então a vitória sobre os nazistas no 9 de maio é equivalente aqui no Brasil ao 7 de setembro. Então é a data nacional russa. Por isso, o Putin convida todos esses líderes de estados, inclusive o presidente Lula, que esteve lá com o Putin, conversou com o Putin, e na conversa com o Putin, o Lula chamou a atenção, né, sobre a questão das taxações que os Estados Unidos estão fazendo, né, para os países, que isso é uma quebra da questão comercial. Eu vou ler um pedacinho aqui do discurso, da conversa, né, que o Lula teve com a imprensa lá. Ele diz o seguinte: as últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra muitas vezes o respeito à soberania dos países que nós temos que ter. O fortalecimento do multilateralismo, o fortalecimento da ONU, o crescimento do livre comércio. Então, são ideias que o Lula defendeu lá, em conversa ali com o presidente Putin. Vou voltar a essas ideias, mas antes nós temos que constatar que quase 40 chefes de estados atenderam ao convite do Putin, estiveram lá, o que é de suma importância.
o Xi Jinping, presidente da China. Também estiveram lá o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, o presidente da Bielorrússia, da Indonésia, do Burkina Faso, da Sérvia, de Cuba, Vietnã, Egito, Zimbábue, Iraque, Congo, Mianmar, Etiópia, Guiné Equatorial, entre vários outros líderes, principalmente do sul global, e também o premier da Eslováquia, que foi para o encontro, apesar da pressão da União Europeia e dos países da Europa para que ele não fosse, ele foi e disse que foi, né, o Robert Fico, em reconhecimento ao que o Exército Vermelho, ao que o Exército Russo fez para libertar a Eslováquia do jugo nazista. A gente lembra que a Eslováquia foi um dos primeiros países a ser atacado pelos nazistas, né? Então, ele reconhece, né, justamente como os russos, né, o que os russos fizeram para libertar o seu país. Então, ele foi, apesar das pressões da União Europeia. Então, qual é o significado geopolítico da presença de todos esses líderes de estados na Rússia? Primeiro, é uma demonstração de que os russos não estão isolados. 40 chefes de estados estiveram lá. Segundo, isso demonstra, como nenhum outro evento, o surgimento do mundo multipolar. Você tem ali chefes de estados de potências como a China, até de pequenos países da África, mas que estão travando lutas ali a favor da sua soberania. O único grande país que se esperava a presença, mas cujo líder não esteve presente, foi o presidente da Índia. Mas isso ocorre porque neste momento a Índia está em uma crise, né, uma guerra ali com o Paquistão, então o presidente da Índia não iria viajar para a Rússia neste momento. Então é o único grande play que se esperava que não compareceu à reunião. Mas diversos outros países do mundo estiveram ali, inclusive o Brasil. E isso demonstra que a Rússia não está isolada, demonstra a força do sul global. Ou seja, um novo mundo está nascendo, e a presença de todos esses chefes de estados na comemoração do Dia da Vitória na Rússia, apesar de todas as pressões do mundo ocidental, dos Estados Unidos, dos países europeus para isolar a Rússia, demonstra que esse novo mundo já está aí. E que ele tenderá a se fortalecer, e esse novo mundo será um mundo multipolar. O discurso do Lula, a conversa do Lula ali com a imprensa, com o Putin, foi no sentido de fortalecer o multilateralismo. Isso é importante, porque num mundo multipolar onde você vai ter diversas esferas de poder ligadas a diversos países, fortalecer o multilateralismo vai ser muito importante para que não haja guerras. Mas também é necessário que os países, e o Brasil é um deles, venha a fortalecer as suas capacidades dissuasórias, porque a possibilidade de haver guerras nesse novo mundo vai ser muito grande também. Bom, então é isso. O Lula vai sair dali, né, da Rússia, e vai viajar para a China, para a cúpula China-CELAC, que é a cúpula entre a China e os países do CELAC, que são os países da América Latina e do Caribe, para uma reunião sobre questões econômicas. O que é muito importante porque os Estados Unidos começou ali fazendo uma pressão grande sobre o Panamá e agora está mirando aí outros países da América Latina para isolarem os países da América Latina da Rússia. Mas, como o presidente Lula enfatizou também numa entrevista à revista The New York, é importantíssimo que o Brasil busque parcerias com a China justamente para escapar de pressões econômicas
vinda dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos estão impondo taxas aí que afetam mesmo países como o Brasil, do qual o ano passado eles tiveram 9 bilhões em trocas comerciais favoráveis para eles. Então tiveram 9 bilhões de superávites e mesmo assim impuseram aí taxas de 25% sobre o nosso aço. Ou seja, os Estados Unidos, mesmo quando eles têm superávit com o país, eles não estão contentes, eles querem pôr mais taxa ainda. Eles querem que só eles, né, ganhem com o comércio. E por isso que agora o Trump está aí contra o livre comércio. O Lula é quem está defendendo o livre comércio. Então é importantíssimo que o Brasil e os países do CELAC se aproximem da China, tragam investimentos chineses, participem da nova rota da seda, para contrabalancear o poder que os Estados Unidos têm na região, principalmente porque na região, além da questão econômica, os Estados Unidos têm um poder militar muito grande. E não estou dizendo aqui que o Brasil deve passar de um país que seja dependente dos Estados Unidos para ser dependente da China, não. Mas que ele deve equacionar pragmaticamente a sua soberania, tendo mais de um aliado e capacidade, então, de negociar com grandes países como a China e os Estados Unidos, a fim de sustentar a sua soberania, sem perder essa soberania, seja para os chineses ou seja para os americanos. E a única forma de fazer isso é justamente ter uma política pragmática em relação a esses dois grandes estados do mundo multipolar e o próprio Brasil se consolidar como uma potência do sul global, uma potência aqui na América Latina, defendendo os interesses do Brasil no Atlântico Sul e na sua região específica de interesse geopolítico, que é a América Latina e a África. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a eleição do novo Papa. E na terça-feira teremos um vídeo aqui no canal sobre as questões entre a Índia e o Paquistão. Então, até o próximo vídeo aqui no canal. Se você já se inscreveu, aperta o sininho aí para receber os novos vídeos e deixe o seu comentário. Pessoal, é muito importante que vocês comentem os vídeos. Se vocês concordam, discordam, podem comentar à vontade, pois enquanto mais vocês comentam os vídeos, melhor é para o algoritmo do YouTube distribuir os vídeos para outras pessoas que não são inscritas no canal. Ok? A gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até!